O atleta pega a ressonância e olha, protusão discal. Que é isso? Acabamos de finalizar o vídeo sobre coluna e antes de ir embora surgiu o assunto da protusão discal. Eu falei, isso dá um conteúdo, o atleta precisa saber disso aí. Doutor Felipe, seguindo aqui, mais uma produção de conteúdo para elevar o nível de consciência do atleta. Protusão discal na ressonância. O que é isso? Protusão discal significa que o seu disco desgastou, ou seja, ele perdeu um pouco da altura, certo? Ele aproximou um corpo do outro, certo? Então, quando o disco perde, ele desgasta, ele perde a hidratação, desgasta, ele diminui um pouco a altura e o disco vai um pouco para fora. Protusão discal é quando o disco sai um pouco, certo? É importante, sim, se preocupar com isso, porque isso já indica um início de desgaste da estrutura discal, certo? A gente precisamos pensar e organizar na nossa cabeça que é o seguinte, a degeneração discal é uma coisa, a doença degenerativa discal é outra. A degeneração discal é quando o disco desgasta. Degenerou e eu não tenho dor, eu não tenho sintoma por aquele desgaste, em decorrência daquele desgaste. O outro problema, a outra maneira é a doença degenerativa discal, é onde aquele desgaste, aquela protusão está me gerando dor, certo? Então eu preciso pensar nisso e organizar isso aí, principalmente porque uma das principais causas de degeneração discal, que é o desgaste do disco, é o fator genético. Então eu tenho de ver como a família se comporta. A família tem dor nas costas, a família tem hérnia de disco, a família tem outras afecções em problemas de coluna. Se sim, é bem importante que antes do início das minhas atividades, eu consiga avaliar isso aí para ver o risco que eu vou ter daqui para frente. É muito importante você se preocupar, sim, com protusão discal. Porque se eu já tenho uma protusão, é sinal de que o disco já está fragilizado. Mesmo que eu não tenha dor. Mesmo sem dor. Se eu tenho uma protusão, o disco está fragilizado. Se eu tenho um disco fragilizado, eu posso aumentar a carga nele e ele pode vir a criar uma hérnia maior. Pode virar de uma protusão para uma extrusão. Então, é bem importante, né? Novamente, o exame ele é preditivo e importante para duas coisas. Para saber o que está causando a minha dor, o que eu tenho hoje, né? E, segundo, para saber o que eu preciso evitar para que aquilo não aumente. Isso é muito importante. E uma pergunta, doutor. O fato da pessoa estar com aquele suposto diagnóstico ou o assertivo diagnóstico na ressonância da protusão discal, ele, obviamente, precisa buscar ajuda para entender qual é o grau que isso tá, se isso precisa ter se tem um fator genético envolvido, se ele precisa talvez fazer um outro exame complementar, além da ressonância. Exatamente. Se dá para fazer algum tipo de tratamento que possa melhorar essa protusão. E hoje, quais seriam os tratamentos, ou talvez não dê para falar todos, mas quais seriam os tratamentos mais usados, os que trazem mais eficácia hoje, que podem ser feitos no Brasil, para poder resolver esse problema da protusão? Muitos tratamentos, a gente vai tratar o disco doloroso, né? O disco que tem dor, a gente precisa tratar. Eu tô te perguntando isso, desculpa te interromper, porque, assim, na minha cabeça, né, não sei se na cabeça do atleta, quando ele pensa, sempre tem aquele meio que certo bloqueio, né, aquele dogma, aquele paradigma, mas será que o cara vai enfiar uma agulha na minha coluna ali? Mas e se pega um nervo, né, o que pode acontecer? Como é que funciona esses tratamentos aí da coluna? Eu acho legal trazer isso aí,
para a pessoa já ter um nível de consciência mais elevado, até para poder, eu não preciso ter medo, né, de procurar ajuda na coluna, né? Claro. Eu não preciso ter medo de procurar um médico especialista em coluna, né? Eu até não te apresentei antes, né, porque a gente estava aqui tocando no outro vídeo, mas o Dr. Felipe é médico, ortopedista, especialista em coluna. E ele também trabalha com especialização em regeneração articular. Também é especialista em regeneração articular. Atende atletas de elite, do mais alto nível de rendimento, principalmente do futebol, e também atende pessoas comuns. Acabei passando aqui, né? E esqueci de apresentar o ilustre aqui. Então, fala um pouquinho mais sobre isso aí, né? Para desmistificar esse medo de procurar um especialista em coluna, quais são os tratamentos, que foi a pergunta central antes de eu dar uma quebrada aqui. Quais são os tratamentos que a gente pode fazer para melhorar a protusão discal? Isso dói, não dói? É perigoso, não é? Fala um pouquinho, até para eu saber também, quero saber disso aí. Hoje em dia a gente tem vários tratamentos, tá? Mas um tratamento de alta tecnologia, a gente consegue utilizar o próprio corpo do paciente para recuperar. A gente utiliza enxerto de medula óssea, é uma coisa super segura, né? Que é o tutano do osso, né? É o tutano do osso da bacia, né? Exatamente. Quem nunca viu o tutano também, né? E ouviu falar. Então, com o tutano do osso, a gente consegue recuperar, né, o disco, a articulação, a musculatura. Por quê? Porque no tutano do osso tem uma série de fatores, fator de crescimento, fator de vascularização, fatores anti-inflamatórios, em que a gente consegue implantar e melhorar a qualidade articular, da coluna, do disco, né? Hoje em dia os trabalhos mostram, né? Isso é uma coisa muito já sedimentada na Europa e nos Estados Unidos, né? Europa, os atletas de elite, praticamente todos os atletas do futebol hoje utilizam isso, e os atletas também do tênis, né? São muito... onde existe uma demanda muito grande do corpo. Aquele, né? esporte, ele exige muito mais do corpo. Exato. Em determinadas até regiões específicas, né? Por exemplo, muita lesão de quadril no tênis, muita lesão de lombar no atleta de golfe, de tênis, de futebol, o zagueiro de futebol. Como assim, goleiro, atleta de zagueiro. futebol, o zagueiro e o goleiro tem mais lesão na coluna? Pois é, se tu não viu esse vídeo ainda, ele tá por aqui ou no canal do Dr. Felipe, e a gente falou sobre isso aí. Então, hoje em dia está muito evoluída essa questão de enxerto de medula óssea. Exato. Que vai ajudar a pessoa, então, a melhorar a produção discal. Ajuda bastante, porque, na verdade, a gente consegue diminuir o grau inflamatório, né? Melhorar a hidratação do disco, certo? Melhorando o ambiente articular e ambiente muscular ao redor do disco, certo? Então, isso é bem importante. A gente consegue recuperar, né? Tanto que é o que se chama de hoje, no mundo, se chama medicina regenerativa, né? Quando a gente tem uma lesão, a gente tem uma degeneração, né? Uma cascata inflamatória, uma produção enzimática alta, onde vai fazer estímulo no nervo, que vai subir para o cérebro responde, né? E vai gerar a dor, vai perceber a dor lá no cérebro. Então, é bem importante, se eu melhorar esse ambiente inflamatório, eu consigo sim diminuir a dor e melhorar, inclusive, o local onde está gerando aquela dor. Sensacional, sensacional. E esse procedimento, ele precisa de ser feito no hospital? Pode ser feito no consultório? Isso é uma cirurgia? Não, isso é um procedimento simples, onde a gente consegue fazer no consultório, tá? Um procedimento super seguro, muito seguro, é um procedimento que eu tenho muitos pacientes, então eu faço pacientes de 90, 95 anos, para vocês verem que é uma coisa segura, né? Então tem, não só falando em atletas, mas pacientes muitas vezes que propriamente não têm uma chance, uma saúde para passar por uma cirurgia de coluna. Perfeito. Então é um advento em que a gente consegue, com a segurança do procedimento, melhorar muito a dor do paciente. Melhora muito. E agrega qualidade de vida. Imagina a dor, né? A dor não deixa a gente dormir, não deixa a gente sair, tirou o humor da gente, ranzinza, é complicado. Então, quer dizer, se eu tenho alguma coisa em que eu posso diminuir, equalizar a dor e seguir a minha vida para diante,
Perfeito. E ainda sem cirurgia. Não, sem cirurgia. Procedimento seguro. Exatamente. Altamente Esse procedimento, só para vocês terem noção, né, eu não só indico para as outras pessoas, eu já fiz em mim esse procedimento, certo? Já fiz no meu joelho, já fiz na minha coluna e eu tenho plena certeza e eu tenho um prazer muito grande em fazer isso e ver que eu consigo mudar o rumo da vida de muitas pessoas. Até propriamente atletas que já praticamente tinham abandonado a atividade, então eu consegui recuperar, né? Eu tenho vários exemplos que eu consegui recuperar e toco a vida para diante, vida profissional e a vida emotiva, vida profissional, tudo, né? Na verdade, mexe em tudo. A dor mexe em tudo, né, cara? A limitação funcional, é muito além de performance, né? É muito além de performance, né? É que, na verdade, as pessoas confundem, né? A performance, existe uma vida depois daquilo ali, certo? E depois da sua vida atlética, profissional, também existe uma vida. Sensacional. Um exemplo muito que eu posso falar aqui, que é o meu amigo querido, é o Diego Lugano. O Diego Lugano é meu paciente há 5 anos, então a gente fez um procedimento lá atrás e agora ele esteve na clínica há bem pouco tempo para refazer o procedimento que ele disse, cara, eu quero ter uma vida pós-atlética muito melhor do que a maioria dos meus colegas que eu vejo, com desgaste articular, com dor, né? Não querem usar anti-inflamatório, né? Hoje em dia a medicina tem esse advento, né? Por que eu vou ficar usando um remédio? Isso também é importante, Lincoln, falar para o atleta que é o seguinte, não se mediquem sozinhos, não façam isso. Porque, na verdade, quando você usar o anti-inflamatório, que vai melhorar a sua dor, o seu rendimento vai cair. Por quê? Por exemplo, um atleta do futebol, né? Se eu entro no campo ali, eu começo a fazer toda a minha demanda, né? Num jogo de 90 minutos, então o que acaba acontecendo? Acaba que o rim filtra menos sangue, certo? Vai filtrar menos pela ação da medicação. Eu vou perder mais água pela respiração e pelo suor. Vai me dar muita sede. Quando para o jogo, eu vou lá e tomo água. Só que a absorção daquela água que eu tomei não tem a mesma velocidade de ganho da água que eu perdi. Nossa. Ou seja, o meu grau de desidratação é muito maior do que deveria ser se eu não usasse o anti-inflamatório. Então, para você calcular, para você dimensionar o uso do anti-inflamatório dentro da sua performance, propriamente de treinamento, de performance de jogo, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Então, muitas vezes é necessário, sim, que se faça uso do anti-inflamatório, mas muitas vezes a gente consegue fazer um procedimento, tirar o anti-inflamatório da vida do atleta, certo? A gente tira o anti-inflamatório da vida do atleta. Por quê? Por que tira? Porque aquela articulação melhorou, desinflamou com o procedimento, melhorou a qualidade da articulação, melhorou a qualidade dos tendões, melhorou a qualidade do todo, diminuiu o grau inflamatório, melhorou a qualidade muscular, inclusive. Eu, sem dor, eu consigo melhorar. Quando eu fizer o meu reforço muscular, eu vou ter outro recrutamento de fibras. Ou seja, o sistema caminha de forma harmônica. Né? Harmônica, sempre. Precisa existir um equilíbrio nisso aí. Não é uma coisa sozinha, certo? Isso o atleta muitas vezes não se dá por conta. Mas a automedicação, então evitem a automedicação. Eu não tenho nem ideia o quanto que isso deve ser presente na vida de um atleta que está acostumado a viver com dor e colocar a máquina dele sempre num nível máximo de excelência, né? Exigir mais do que realmente pode, às vezes, né? E passa a linha tênue. Exatamente. Então, e ele, sem conhecer isso, ele não sabe que muitas vezes ele poderia render mais com menor esforço. Perfeito. Se a gente diminuir aquela dor que ele sente fazendo o exercício, certo? Ele vai render mais com menos desgaste. Ou seja, ele vai atingir a excelência do que ele está fazendo.
É muito... Isso é uma matemática, certo? Isso é uma coisa... Isso é uma coisa para atleta inteligente. O atleta inteligente, ele busca recurso. É diferente. É completamente diferente. É diferente. Esse vídeo, ele já entra até, assim, numa mensagem mais subliminar, que eu, escutando, eu já percebo aqui, que se chama a importância dos detalhes. A importância do ajuste fino, dos micro-resultados, né? Exato. É você entender que o anti-inflamatório, ele pode sim estar prejudicando a tua performance, porque você não é médico, você é atleta, você não fez faculdade. Você não estudou para isso. Você não estudou para isso. Então, assim, tudo bem que o Google, ele sabe muito, mas ele não tem a individualidade, ele não tá vendo a questão da genética, né, lá de trás. Não tá vendo o Google sabe muito, mas talvez não para o seu caso em específico. Bingo. Perfeito. Cuide disso. Exato. Isso é muito importante. Então, assim, se você deseja ser um atleta de elite, se você ainda não chegou na elite, ou se tu já é da elite, ótimo. Mas sempre há espaço para melhoria, mesmo que você esteja no alto nível, que você seja... Melhoria e cuidado. E cuidado, perfeito. Consigo mesmo. Por que cuidados? Porque se eu cuidar essa articulação, eu vou ter uma vida esportiva mais longa. Eu vou conseguir melhorar isso aí e evoluir de forma melhor. Quando eu não tiver o maior desgaste para fazer a mesma coisa, perfeito, eu atingi a excelência. Com o menor desgaste, com o melhor desempenho, com menos dor. Então tu vê, esse vídeo é um vídeo sobre protusão, que está ligado à alta performance, que está ligado à regeneração, a importância dos detalhes e uma carreira mais longeva. Não há dúvida disso. Olha só. Isso não há dúvida, né? É só a gente olhar, a gente se espelhar na Europa, né? Se a gente olhar os pacientes, os atletas europeus, eles têm outras performances. É diferente. A performance do atleta do futebol de alto rendimento, vamos puxar um Real Madrid, um Barcelona, é outra coisa. E todo mundo... bota isso na conta de que são clubes riquíssimos, são clubes que têm alta tecnologia. Tem sim, alta tecnologia sim, mas tem muito penso por trás disso. Tem uma inteligência comportamental em regenerar os atletas deles, né? Porque, na verdade, aqui é uma coisa bem importante, né? Na verdade, o ouro do clube é a saúde do atleta. Quando o clube começar a pensar que o ouro dele é o atleta dele bem, o atleta dele bem é um ativo financeiro. Perfeito. O atleta dele lesionado não é um ativo. Ele perde muito valor, além do clube precisar cumprir o contrato com ele. Ou seja, isso é uma coisa que a saúde do atleta, ela é fundamental. Isso tudo engloba tudo que a gente falou. Engloba o uso do anti-inflamatório, engloba a dor no procedimento, a dor do atleta na atividade, engloba uma série de coisas. Então a gente precisa ter esse cuidado, precisa cuidar. Engloba o comportamento do atleta em buscar ajuda, entender que sozinho não dá, entender que ele é um atleta, não um médico, né? Não um profissional da área da saúde. Então engloba a mentalidade, engloba em você... Isso é o todo, né, Lincoln? Buscar ser o melhor. Exato. Então, para tu buscar ser o melhor, tu sabe que tu precisa de ajuda, que é o que eu falo, Felipe. As pessoas precisam de mim? Precisam de um treinador mental? Não, tem até um vídeo falando sobre isso. Não, ela não precisa de mim. Ela precisa fazer o que tem que ser feito. Só que geralmente, as pessoas vezes não ela fazem não sabe o que tem que ser feito. Não sabe o que tem que ser feito. Ou ela acha que sabe e o resultado é aquém do que ela poderia, do que o potencial dela poderia dar. Ela estuda sobre mente? Ela estuda sobre comportamento? Não. Ela dedica tempo para isso? Investiu centenas de milhares de reais nisso aí? Centenas de milhares de horas estudando? Não. Então, provavelmente, ela vai precisar de alguém que fez isso aí para entregar, ajuda. Né? Vai precisar de ajuda, com certeza. Para entregar aquilo dali de uma forma mais compilada para que ela consiga entender e ganhe tempo e não precise, muitas vezes, chegar no fim de carreira e se sentir, muitas vezes, se questionando, né, o que poderia ter feito diferente para poder melhorar a performance. E eu digo aqui no quesito mental e comportamental. Aí a pessoa acaba vendo, se eu tivesse contratado uma pessoa especializada nisso lá atrás, hoje eu poderia ter tido resultados diferentes. Isso acontece muito, Lincoln.
para regenerativa. E eu ia dizer Os agora. atletas me procuram e dizem assim, doutor, se eu tivesse vindo quando eu comecei a ter esta dor, eu teria outra... Eu disse, exatamente, você teria outro caminho para percorrer. Sim, porque tu fica com... Seria muito mais fácil de resolver o seu problema. Demais, né, Felipe? Lógico. Não, fica a gente limitado fica demais. limitado, muito limitado. Mesmo que tu tenha os melhores procedimentos do mundo ao teu favor, que ele vá para qualquer país do mundo, porque no Brasil não possa fazer determinado procedimento, não importa, tu tá limitado. Porque tem técnicas e procedimentos que não fazem mágica, né, cara? Exatamente. Não, a mágica, ela não existe. Existe sim uma tecnologia aplicada, existe sim um empenho de ambas as partes, né? Existe sim, isso sim, mas a mágica não vai rolar. Não vai rolar. Então é isso, acredito que deu para discorrer bastante aqui desse assunto, né? Protusão discal, é isso aí mesmo, Protusão discal tem regeneração, acredite. Tem regeneração. Então agora, se você tá vendo isso na tua ressonância, fica tranquilo e antes de se preocupar, tome uma decisão de buscar ajuda com um profissional capacitado e habilitado. Porque tem muita opção para que você, a gama é muito grande e ela aumenta quando você vem no início, quando você pega... Não há dúvida. No momento inicial, sempre vai ser melhor, as opções serão maiores, ok? Então, Felipe, muito obrigado pelo teu tempo novamente. Eu quem agradeço. Mais um conteúdo incrível, estávamos indo embora aqui e no fim rolou mais um conteúdo e daqui a pouco vai rolar mais alguns aí. A gente vai falar sobre outros temas que os atletas me perguntam muito, eu converso muito com os atletas. Eu estou à disposição. Tu tem muito conteúdo para trazer também por ter experiência com atletas de alto nível, principalmente do futebol, né? Que é uma área que tu atua com frequência. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, encaminha esse vídeo para algum outro atleta, se inscreve no meu canal. Se tu tá vendo esse vídeo pelo canal do Dr. Felipe, se inscreve no canal dele também para tu ser notificado de outros conteúdos como esse e encaminha esse vídeo para um outro atleta de futebol, MMA, natação, jiu-jitsu, não importa. Qualquer atleta que você conheça... Precisa ter acesso a essa informação. Precisa ter acesso a essa informação. Eu sempre falo, não seja egoísta. Não pense só no teu umbigo. Compartilhe. Compartilhe, porque esse vídeo pode mudar a vida de alguém. Eu não estou pedindo para tu compartilhar por mim ou pelo Felipe. É pelo teu colega. É para ajudar. É pela humanidade. Exatamente. É para levar essa mensagem a mais pessoas. Imagina esse vídeo chegando em alguém que está passando por um momento de, muitas vezes, incertezas, né? Por conta de um laudo, por conta de um momento que ele está vivendo. Então, pode ter certeza que esse conteúdo pode ser um divisor de águas na vida de um atleta e até mesmo de uma pessoa comum, como o Dr. Felipe atende muitas pessoas assim durante o ano inteiro no consultório dele. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Nada, eu quem te agradeço. Tamo junto e vamos... É um prazer imenso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu.